Ok, Carmencita. Então, estamos aqui de volta mais uma vez. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente novamente. E sei Eu que que agradeço. tem muita gente nova, né, que não sabe, talvez, que você já esteve aqui várias vezes, já relatou vários casos, experiências que aconteceram com você bastante interessantes. Mas dessa vez você nos procurou porque tem algumas novidades para contar para a gente, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez para as pessoas que ainda não lhe conhecem, dissesse aí onde você mora, o que você faz por aí, quais são suas atividades na internet, no YouTube e tudo mais. E depois você nos conta as suas novidades. Agora eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que os vídeos antigos, a descrição deles, os seus relatos mais antigos, a descrição vai estar, o link vai estar todo na descrição. Então podem ir lá e vão assistir mais vídeos que você já fez anteriormente. Então fique à vontade aí, se apresente. Muito obrigado, seja Então, bem-vinda. eu que agradeço. Agradeço de estar aqui de novo. Bom, eu vou me apresentar e depois eu vou falar. Bom, eu sou a Carmencita, né? Eu tenho um canal no YouTube, em função de eu ter começado a contar as minhas experiências espirituais, né? Que foi Saint Germain que me pediu, ficava aquela vozinha me pedindo para que eu contasse as minhas experiências, e eu ficava, na época não sabia nem como fazer, porque ainda não existia assim os vídeos, as coisas. Eu fiquei mais ou menos ouvindo, acho que uns 2 anos, um ano e pouco antes, Uhum. e eu pensava em escrever um livro, coisa assim, né? Mas daí veio o Covid, e aí você começou esses canais, né, de Relatos. creme, de relatos e coisas. E aí eu disse, poxa, é aí mesmo que eu vou contar as minhas experiências. Então eu comecei a participar desse tipo de coisas, assim. E aí o pessoal começou a me pedir para eu fazer um canal, pedir se eu tinha um canal, onde é que me encontrava, né? Porque Uhum. gostaram dos relatos. E nada como a gente vivenciar as coisas para a gente contar com propriedade, né? Eu sempre contei com muita tranquilidade e certeza do que eu estou contando, porque eu vivenciei realmente, né? Eu não estou inventando ou só para, né, Uhum. para querer contar alguma coisa assim. Então eu fiz esse vídeo e foi muito interessante, foi muito bom. As pessoas gostaram muito, e aí que a gente acabou também se conhecendo, né? Uhum. Foi nessa E época eu, mais ou menos, né? é, Aí você teve é, aqui. Teve já, eu acho que é. umas 3 vezes, né? Essa deve ser a quarta. Eu acho que foi. Uhum. Até eu disse para os meus filhos, sabe, eu vi uma pessoa falando que na Bíblia, na parte ali do Gênesis, a gente sabe como cuidar da parte financeira e coisa, né? Tava falando para eles, porque eles estavam falando sobre isso, os dois, né? Isso era de noite, assim. E tá, eu disse, vocês deveriam ler. Aí eles me olharam e meio que, né, riram, e vou, imagina a pesada, leu a Bíblia. Mas passou, ficou por isso. Mas a minha mãe sempre usou uma Bíblia embaixo, assim, de um rackzinho, e em cima tinha TV, aberta, assim. Ela sempre teve aquela Bíblia lá, abertinha, assim. Uhum. E daí tá, tudo bem. Uma noite a gente tava, todo mundo lá assistindo umas coisinhas lá, e eu e o meu filho conversando do lado, porque a gente. E o outro que estava olhando para a TV. De repente, eu ouvi um barulho de página virando, e o meu filho, que é mais cético, até esse que faz, é o que faz medicina, e daí já, eles já são mais durinho para aceitar, né? Uhum. Assim, essa parte. Mas se bem que ele gosta muito, porque ele sabe das minhas experiências. Mas ele é meio. Aí ele me disse, mãe, a Bíblia tá virando a página sozinha.
Eu disse, filho, eu ouvi o barulho. Daí ele foi correndo lá pegar a Bíblia. Ele, né? O que dizia lá na Bíblia? Até eu esqueci de pegar bem certo onde é que parou a Bíblia e o trecho. Eu vou contar só. Então, e aí ele pegou a Bíblia, foi correndo pegar a Bíblia porque ficou espantado, pois tudo estava fechado, não tinha uma janela aberta, não tinha como aquela Bíblia ter virado a página sozinha. Foi uma coisa muito emocionante e assim, não tinha como não achar que aquilo era uma coisa realmente pra gente, assim, algum presente pra gente, assim, de Deus, assim, né? E de Jesus Cristo, que já falo, porque eu amo ele. E aí, ele foi pegar e começou a ler. E lá falava de mundos que virão, que a gente iria passar, até, a gente sabe que a gente vai passar por uns trechinhos, já estamos passando, né? Mais difíceis e coisa. Porém, que o mundo que a gente ia conhecer seriam onde as crianças poderiam botar a mão no buraco onde tem uma cobra, que não seria mordida. Sim. Que os servos, por exemplo, iriam estar pastando ali brincando junto com leões e... Tipo, para dizer assim, olha, não fiquem tristes com o que está acontecendo, né? Com muita coisa que estão vendo. Não se preocupem, porque vai vir esse mundo para vocês. Vocês vão viver nesse mundo. E foi muito lindo, porque quando ele fala que não haverão mais guerras, não haverá mais morte, ninguém mais vai morrer. Sabe, fala nessa parte ali também, que não haverá mais doenças e que tudo vai ser muito, muito bom, não vai existir mais predadores, todo mundo vai viver em harmonia, inclusive os bichinhos. Eu não sei exatamente qual é a parte, mas eu poderia até olhar aqui, Isaías capítulo 11. Isso, Paulo! É 11. E olha, Paulo, e hoje é dia 11, ó. Hoje é 11 de 11, né? Do 11. 11 do 11. Paulo. Isaías capítulo 11. Ele faz uma profecia sobre o mundo vindouro, depois que essa terra passar, né? E aí, como é que você recebeu essa mensagem? Como é que você interpretou? Você estava falando que estava fazendo uma correspondência com o momento que a gente está vivendo, né? De dificuldades, de ameaças naturais e de guerras. Eu tenho uma coisa, Paulo, assim, que eu sou muito preocupada com o mundo, com as pessoas, com o mundo. Então, a gente começa a observar tanta coisa, tanta catástrofe, tanta coisa, né? Olha o meu Rio Grande, o que aconteceu, né? Que foi uma loucura aquilo tudo. Então, a gente sabe que tem muita coisa, muita coisa vindo e coisa. E isso foi realmente saber, não fique assim. A gente vai ter que passar por esse momento para depois a gente viver nesse mundo. Então, ele veio e me trouxe... Porque o que me acalentou e me fez ter a plena certeza de que era uma coisa direcionada para nós três, né? Para o meu filho e para o outro também, né? Que existem outras coisas, sim. Como é que aquela Bíblia foi... Porque até eles se questionaram como é que essa Bíblia virou a página sozinha. Nesse momento, vocês estavam em casa fazendo alguma coisa quando aconteceu isso? Estavam conversando? O que vocês estavam fazendo? A gente estava sentados. Eles estavam assistindo um programa deles lá, na TV, né?
Sim. E, inclusive, eu estava conversando com meu filho, a gente não estava olhando, a gente só ouviu a página virando da Bíblia. Porque você tinha conversado com eles. Porque uns dias antes eu tinha falado para eles. Você tinha falado para eles sobre a Bíblia uns dias eu tinha antes. pedido para eles lerem a Bíblia. Aí eles se interessaram, né? E foi muito bonito isso. E olha ali, o fato de eu estar fazendo a limpeza, limpando, né? Depois disso, depois desse episódio lindo, maravilhoso, da parte ali da Bíblia, que foi a parte que meu filho botou o olho e leu, que ele disse, mãe, para nós é isso aqui, ó. Olha só, ele mesmo já. E que foi essa parte ali que fala desse mundo tão maravilhoso, que não existe mais doenças, nem morte e coisa. Depois disso, dali 2 dias, eu estava por lá, também, isso foi na praia, em meia praia a gente estava. E eu ouvi uma voz que me disse assim, vai até a janela, vai até a sacada, né? Vai até a janela ali. E eu fui. Mas eu ia fazer outra coisa, mas quando eu ouvi isso, eu disse, mas por quê? Mas, será? Fui lá. Quando eu vou, a minha mãe mora num apartamento que pega, assim, toda uma floresta, assim, morros com bastante floresta. É em Belo Horizonte, é? Não, é meia praia, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina, sim. Isso, eu moro em Araranguá, né? Em Santa Catarina também. Tá. E aí eu fui, eu disse, bom, tá, olhei, quando eu olho assim, alguma coisa me diz assim, você tá vendo que aquilo? Eu olhei, e aí uma luz pequenininha, ela começou a aumentar, e parecia assim que meio que veio para mim, assim, aquela luz. Eu disse, meu Deus, isso sumiu, Paulo. Isso era de dia ou de noite? Entardecendo, ainda não era noite, praticamente, assim. Meio entardecer, que é o horário que eles aparecem. Porque depois disso eles apareceram várias vezes para mim, sabe? Várias, olhar para o céu que eles estão por aí, Paulo. Os extraterrestres, eles estão por aí. E aí aquela luz é forte, e aí eu ouvi que me disse assim, passe a mão aqui. Na verdade, aquela luz veio para abrir mais aqui o terceiro olho. E aí, depois disso que eu comecei a ver mais. Né? Isso foi então, quando? Isso foi depois, ali, esse ano. 13, depois em fevereiro foi, na verdade. Lembra que eu contei, acho que isso eu te contei, daquela bola que passou na minha janela, né? Isso eu te contei, né, Paulo? Porque o que eles me falaram depois daquela bola que passou na minha janela? Aquela bola, tipo uma bola de futebol, assim. Um verde brilhante, muito brilhante, cheio de raios, assim. Que também me chamou para olhar. Eu estava lendo, e deitada na cama, lendo, e daí fica de frente para a janela, assim. E eu não gosto de fechar, porque eu gosto de olhar para fora. E aí, olhe para fora. E quando eu olhei para fora, estava passando aquela bola, mas bem na minha janela. Eu fiquei aquela vez, né? E o que me falaram dessa vez, mentalmente? O que me falaram? Aquilo já era eles tentando se comunicar contigo. Porque uma hora dessa aparece fisicamente, porque eles estão aqui no meio da gente. Você sabe quem são eles? São seres bem elevados, na verdade. Assim, o cabelo comprido, eles são bem iluminados, assim. Mas eu não perguntei quem são eles, eu sei que são mestres. Nem de onde eles vêm?
Não perguntei também, mas é meio da 7ª dimensão por aí, é mais que a 5ª. E Isso você eu sei. chegou a ver eles, porque você descreveu aí o cabelo grande, você viu ele Sim. como assim, acordada ou em projeção astral? Ó, quando eu vi eles, que eu entrei na nave aquela vez, lembra? Que eu conto? Sim, sim. É, aquela vez também eles são assim. E faz tempo que eles me rodeiam, né? E aí, e depois, quando eles me deram aquele líquido para eu tomar, que eu tinha que tomar aquele líquido porque eu não conseguiria ir para onde eles queriam me levar, por causa da vibração, né? Eu não iria aguentar. Então, eles me deram aquele líquido para eu tomar, um líquido assim, meio grossinho, assim. Né? E eu tomei aquele líquido e fui. Ele também era assim, que lá que eu recebi daí o anel e o que eu devia, que eu tinha que praticar bastante. E me incumbiram, na verdade, muita coisa para eu fazer com as pessoas. E agora, então, eles estão vindo, né, vamos ver o que eles têm aí pedem para a gente sempre olhar para fora para avistá-los, porque cada vez que a gente avista eles, o que eles falam? Eles ajustam o nosso corpo por causa da vibração, sabe? Eles vão ajustando ali. Mas você diz que eles são aparecendo, que as pessoas veem, eles fazem esse ajuste, mas essas pessoas veem com os olhos normais mesmo, o nosso olho, nossa visão do sentido, ou com a terceira visão, no caso? Cansa de encontrar eles no dia a dia. No dia a dia. Porque... Eles podem se transformar. Ah, tá. Quer dizer, é possível que a gente esteja vendo e não identifique, não saiba que é eles. Acho que é uma pessoa comum. Se a gente, daqui um pouco, por isso que eles querem que a gente vá, eles vão trabalhando a gente, abrindo o senho, esse é o trabalho, para a gente começar a sentir as coisas, a perceber mais. E eles disseram a você, eles disseram que estão prestes a se apresentar para a humanidade? Tá bem pertinho. Bem pertinho. E eles vêm aos pouquinhos. Eles vêm vindo, porque até eu me lembro que questionei, eu disse, mas por que não vem de uma vez? Tá todo mundo até já bem... Não, tem muita gente que vai ficar em estado de choque. A gente às vezes aparece lindo e formoso e as pessoas vão sair correndo e gritando. Vamos supor, né? Mas eles vão aparecer, eles dizem em que contexto? Por exemplo, você falou na questão das transformações geológicas que a gente vai passar, né? Até dimensionais, talvez. E eles vêm para participar desse processo. Qual seria a razão deles estarem vindo nesse momento? A gente vai passar por grandes transformações na Terra, na verdade. As pessoas vão ter que mudar muito. As pessoas vão ter que buscar muito o seu eu sou dentro delas. Essa centelha de luz. Para vibrarem pelo menos um pouquinho mais alto para conseguir ouvir eles falando ou daqui a um pouco enxergar. Porque as pessoas só conseguem enxergar se elas têm um tanto de vibração, sabe? Elas vão conseguir enxergar, né? E pessoas que estão ali grande e não enxerga. Porque o que a gente percebe é que, assim, 99,9% das pessoas não estão nem aí para essa questão da espiritualidade, né? Às vezes até tem religião, vai para a igreja, reza, mas dentro daquele padrão, né, de religiosidade, de esperar um salvador, alguém que vem salvar, mas pouco de acreditar que pode realmente se transformar, que pode evoluir, que pode se tornar uma pessoa melhor. Quando a gente diz assim,
que fala no que Jesus ensinou, né? Digamos, de perdoar as pessoas, de amar o próximo, de fazer a caridade e tudo mais, ele diz, não, isso Jesus fez porque era Deus, né? A gente não, eu sou humano, eu não faço isso. A maioria das pessoas acha lindo isso, né, esse ensinamento, mas não pratica e acha que não é capaz de alcançar. Isso 99,9% das pessoas. Aí você fala que as pessoas vão ter que se transformar. Você acredita de fato numa transformação em massa, assim, de pessoas completamente ignorantes a respeito da sua própria natureza e de repente elas dão esse salto? Você acredita que isso pode acontecer? Ou seria o contrário? Digamos, esse planeta vai passar por uma transformação tão grande que vai extinguir a nossa espécie como material, como biológica, né? E a gente vai passar a viver num mundo, talvez de outro plano, onde está previsto aí por Isaías, que as crianças e as serpentes vão brincar umas com as outras, o leão vai comer a palha igual ao boi. Quer dizer, nesse planeta onde a gente está agora, isso não pode acontecer, não tem como. Nesse planeta existem todas essas dimensões já. É aqui, nesse planeta. Vão haver portais. Só vai passar pelos portais quem realmente fez alguma coisa. Que nem você diz, essas pessoas que não foram lapidadas, elas vão ficar na crosta ali, não tem jeito. Tem mundos, eles falam que tem mundo dentro da Terra ali, Sim. sabe? Né? E acima. Então, o que eles pedem? Para que a gente se cuide muito o corpo físico, que não coma coisas enlatadas, coisas que não são legais, para se manter saudável, porque a gente vai precisar estar saudável para passar por tudo que a gente vai passar aí nesses ajustes que vai ter agora no planeta, né? Então, não tomar refrigerante, não comer muito açúcar, fazer atividade física, porque a gente vai precisar estar bem fisicamente para ter a força. Porque eu sei o seguinte, né? Por exemplo, dizem que Marte não tem vida, né? Já teve no passado, oceanos, e ficam pesquisando para ver se já houve vida lá em Marte, vida biológica. Mas a gente já ouve relatos de vida, assim, relatos espiritualistas, né? De pessoas que têm consciência de que existe vida em Marte, mas numa dimensão que não é material, né? É uma dimensão que a gente não consegue ver com as câmeras, por exemplo, né? Que vão lá. Talvez eles estejam vivendo numa dimensão, talvez numa tipo essa que a gente vai passar, talvez. Você acha que a gente vai passar para outra dimensão com corpo físico e tudo? Vai atravessa o portal, sim. Não tem que se cuidar. Eles pedem para a gente se manter muito equilibrado emocionalmente e fisicamente. Existe uma unidade entre corpo físico, corpo espiritual, corpo energético. Tudo é energia, na verdade, né? Então, se você não pode ter um corpo astral sadio se o seu corpo físico é doente, se você é contaminado, tudo bem. Agora, assim, cá com meu raciocínio, eu fico imaginando que a gente, apesar de ter que se cuidar, como ele diz, né, não se contaminar, não se envenenar e nem envenenar a terra, mas eu imagino que se houver uma transformação, tipo essa, crianças brincando com serpentes, leões comendo palha e não comendo mais os bois, não será com o corpo físico, esse atual que a gente está, a gente não vai poder passar para o outro lado com esse corpo físico, né? Sim, mas olha só, quando a gente começa e consegue transmutar e se elevar, realmente o corpo, porque Jesus Cristo, o corpo dele, por exemplo, cadê o corpo? Se percebe? Existe um relato, né, bíblico de que ele subiu com o corpo e tudo. Você acha que a carne... Então,
Eu acho que a carne em si, eu acho que ela meio que acaba sendo uma coisa meio energia, assim, mais energia mesmo, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, Paulo, porque eu questiono assim muito, quantos se teletransportam? Quantos conseguem fazer isso? No corpo físico, vivendo aqui. Por exemplo, e vão aonde quiserem, em mais lugares eles estão ao mesmo tempo. Uhum. Isso já é uma grande conquista. É aí que está. Então, vão para outros mundos, outras dimensões, participam de coisas, eventos. Saint-Germain fazia isso. O Cagliostro fazia isso. Não sei se você já leu sobre o Cagliostro. Não. Cagliostro. Não, já ouvi falar, mas Ele nunca. viveu logo depois. Ele viveu na época de Saint-Germain. Ele foi igual ao Saint-Germain, na verdade. Ele fundou a maçonaria egípcia, onde as mulheres também podiam entrar. Ele fazia curas assim maravilhosas. Ele arrumou muito inimigo, por quê? Porque ele não precisava de ninguém, nem de político, nem de... E aí os católicos começaram a pegar no pé, políticos, porque ele estava, imagina, era um homem que curava, os médicos não queriam... Como é que tá curando todo mundo e não cobrando nada? Os médicos estavam sem trabalho até, né? O cara era uma coisa... Ele viveu em 1700 e... Deixa eu ver, que eu acho que até tenho anotado aqui. Século XVIII. No século XVIII, né? Que na Europa, foi na época de Saint-Germain, eles andaram juntos. Quer dizer que Saint-Germain... Você podia até aproveitar e nos falar um pouco sobre isso. Saint-Germain foi um ser histórico, ele, assim como Jesus Cristo, ele viveu numa época e historicamente, como ele Jesus, veio várias vezes, né? Saint-Germain veio várias vezes com outros nomes também, mas com esses poderes, né? Então ele se transportava, ele fazia tinha esse dom assim e não envelhecia também, né? Então é muito. E o Cagliostro foi a mesma coisa. Tem outros mestres, o Eliphas Levi, se eu não me engano, acho que é isso. Também era uma coisa. Até teve você vê como as coisas acontecem e são assim, né? Teve um relato que eu lendo sobre o Cagliostro, eu acabei buscando mais coisas. Eu adoro essas coisas. E aí teve um outro que ele era novinho, assim, mas na época trabalhavam cedo, tipo, 14 anos ele estava trabalhando numa sapataria. Mas ele tinha bem elevada a parte espiritual e quase ninguém entendia ele. E aí ele estava trabalhando naquela sapataria, assim, arrumando calçados, né? Que na época era assim, né? E apareceu um homem e foi lá e comprou uns sapatos e deu umas dicas para ele buscar ensinamentos e que ele tinha que ajudar a humanidade a buscar também. E assim, e depois ele veio saber que era um ser também que só se materializou só para falar com ele. Então você vê que se eles querem, eles vêm, eles não precisam do corpo de outra pessoa para falar com as pessoas, que nem eu fico até meio triste, assim, às vezes, porque tem gente que diz que incorpora Saint-Germain, isso não existe. Ninguém recebe, ele não precisa de um corpo para se manifestar, ele vem e fala, né? Ele aparece, ele vem e fala, né? Ele não precisa, ele pode ir daqui um pouco, né, para te, né, tu ouve aquela voz, porém através do teu eu sou, né? Agora 30 segundinhos para os nossos patrocinadores. Olá, meu nome é Noah Marques, sou psicólogo clínico, sou cadeirante e intérprete de Libras. Minha trajetória me ensinou que
Enfrentar desafios exige força, mas também apoio e as ferramentas certas. E é isso que eu quero te proporcionar na terapia. A terapia é um espaço seguro, onde você pode falar sobre suas dores sem julgamento. E meu papel aqui é te acolher nesse processo, respeitando seu tempo e suas necessidades. Torne-se você também um patrocinador do canal Experiências Luminosas e ajude-nos a iluminar mais longe. Mas é bem interessante. Esses mestres, assim, esse mestre, o Cagliostro, ele acabou preso, fizeram horrores com ele. Colocaram ele como um bruxo, como que faziam, né? Uhum. Que faziam antigamente. Eu vou até pesquisar um pouco sobre ele, porque realmente eu não conheço. Veja, você vai adorar a história dele, é bem bacana. Até posso ter me mandado no canal que eu... Se você puder mandar, mande. Mando sim, mando pra ti, porque é bem interessante. Eu fiz um vídeo no meu canal falando dele também. Só que eu faço os videozinhos rapidinhos, porque as pessoas, eu acho que não gostam de vídeo muito comprido, assim, não tem muita paciência, então eu só dei uma pincelada, assim. Ele morreu na prisão, assim, torturado, literalmente. Foi muito, muito feio o que fizeram com ele. As pessoas boas e que têm dons, assim, elas geralmente são bem, né, perseguidas. O problema é que elas incomodam, né, a ordem estabelecida, né, a ordem mundana, no caso de poderes políticos, econômicos. Essa pessoa... os políticos, fala também no vídeo, os políticos também, muito incomodados, porque ele discutia política, porque a política está em tudo, né, na nossa vida, então ele discutia ali também. E impressionante, assim, foi bem bacana a história, bem linda. Tem outras, eu posso te mandar também. Enfim, esse é o meu relato, assim, mais... Claro, teriam outras coisas. Eles falam que a gente precisa ter, tipo, umas 700 medidas, assim, eles falam em medidas, para a gente ver isso, assim, né? Mas isso é a questão da gente ir trabalhando, e se eu sou lapidando ele, chamando, não se identificando com o que a vida põe aí pra gente. Eles dizem que até na época, para mim, foi difícil entender, mas que o que acontece no mundo não existe. É pra gente ignorar e falar, não, isso não existe. Talvez seja para focar só nesse mundo que a Bíblia veio me trazer aí. Como assim? Poderia explicar melhor? Eles dizem que o que acontece no mundo não existe? Como assim? Que é tudo um cenário. Isso é tudo coisa da nossa mente. Sim. Não é real, é uma ilusão, no caso. Na verdade, isso aí. É tipo uma matrix. E é tudo isso, eles dizem que é feito justamente para a gente se identificar, ficar sofrendo com isso tudo ali e esquecer da centelha de luz e transformá-la. É aí que está o segredo. Isso é tudo realmente as trevas jogando, né, para isso. Então, de fato, por isso... de fato, né, muitas tradições, né, digamos, orientais e tal, eles falam que o mundo é uma ilusão, né, que tudo é uma ilusão aqui. Mas hoje em dia, né, com a tecnologia que existe, a gente começa a imaginar que tudo é talvez imagem, digamos. Essa semana mesmo eu fui no shopping com a minha filha e eu nunca tinha usado aquele óculos de realidade virtual, né? E aí eu coloquei o óculos, ela também, a gente foi junto e foi numa montanha russa, passando por dinossauros, olhando, e eu olhava assim todo o ambiente. E quando tira, né, de repente você está ali no shopping de novo, dá aquele choque de realidade, né, entre o que você estava, o mundo onde você estava imaginando as coisas, ou vendo, né, coisas que de fato não existem, né? Mas aí a gente confunde um pouco essa questão de ilusão e a gente... Eu vou explicar isso aí. O que Saint Germain me falou quando eu conheci ele, que daí eu comecei a entender e mudar a minha vida.
domine os pensamentos, domine a mente. A mente, ela se torna tua aliada a partir do momento que você colocar ela no lugar dela. Porque a mente mente, a mente é que traz... Daí ele me diz, te auto-observe o tempo todo, cada instante, para te ver quantos pensamentos vão vir de instante a instante, e nenhum bom, praticamente, nenhum que venha te buscar para dizer, não, olha, eu vou te tornar melhor. Difícil. Então, é para a gente aprender a dominar os pensamentos, que a partir dali a gente começa a viver naquele mundo que a Bíblia põe aí. E começa a... Mas para isso, para quebrar esse sistema, tem muito trabalho. A gente precisa ir em primeiro lugar se conhecer, né, Paulo? Sim. Se conhecer, buscar ajuda no lugar certo, daqui a pouco. Isso aí é interessante, porque essas orientações, né, que chegam a gente através de várias formas, de vários mensageiros diferentes, né? Por exemplo, os budistas, né, principalmente os zen budistas, falam muito em meditação, né? E nessa questão da mente, né, do descontrole da mente, que é um mecanismo que, se você não souber conhecer ela de fato, ela faz o que quiser com você, né? E você fica sendo um joguete da mente. Mas se você entende, né, que você não é a mente e que a mente é um mecanismo autônomo, que diz até os budistas falam que ele é como um macaco que fica... A mente é como um macaco que pula de galho em galho o tempo todo e não para, né? Isso. Quer dizer, isso é um conhecimento bem antigo, né, de fato, que vem sendo repetido. Muitos mestres, né, já falaram sobre isso, mas que continua validado, né? É o que estão lhe ensinando. E ninguém entende literalmente direito como fazer, né, Paulo? Não adianta saber disso tudo e não ter chaves para trabalhar, né? Então, aí que entra as chavezinhas que Saint-Germain passa. Sim. E são várias coisas, Paulo, porque como é difícil dominar a mente. E no caso, as coisas são muito difíceis. No caso de Saint-Germain, qual é a orientação que ele dá nesse sentido? Sim, ele ascendeu colocando em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, ele pede muito, muito, eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a chave fatal que foi na minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida sempre 3 vezes. Sempre. Né? E ele diz que aquilo é como se a gente jogasse uma bomba na cabeça, assim, e aquilo se vai. Né? Tem pessoas que demoram um pouco mais para sentir, tem outras que levam uma semana, outras um mês, mas ela faz um efeito muito grande. Então, isso é uma coisa que quando as pessoas me procuram com pânico, eu ensino e a coisa funciona muito bem. Eu acho interessante a descrição, né, que você falou daquela leitura da Bíblia de Isaías, né? Um mundo onde as serpentes não são venenosas, mas brincam com as crianças, os animais não se devoram uns aos outros, como acontece aqui nesse plano material, não há violência, não há maldade, não há doença, não há morte. Essa descrição remete muito ao que as pessoas veem no outro plano, quando tem uma EQM, por exemplo, que sai daqui e vai para outro plano. Muitas vezes elas encontram até os animais domésticos que foram dela, cachorro, passarinho, e eles falam, eles conversam, né? Os animais conversam com as pessoas. Eu encontrei o meu padrasto. Lembra que uma das vezes que eu estava fazendo a live contigo, ele faleceu naquela noite, lembra? Lembro. E eu fui ver como é que ele estava. E quando eu cheguei, era um lugar muito grande, assim, muita grama, amplo, muito... E no meio lá tinha um ambiente todo fechado de vidro, e ele, lá dentro, e ele tomando banho dentro de uma piscina naquele ambiente. Aí eu cheguei por fora e vi ele,
E ele deu um sorriso muito lindo quando ele me viu. Os dentes muito lindos, muito bem cuidado. E aí me convidaram para entrar, e aí eu entrei. E ele estava muito bem. Ele ainda estava sendo restabelecido e sendo ajudado. Mas ele estava tomando banho naquela... Tudo fechado de vidro, assim. É por isso... Que lindo, sabe? Mas chegou a trocar alguma mensagem com ele? Falou com ele? Não, só foi essa visão mesmo? Sim, ele me olhou e eu perguntei para ele como é que ele estava, se ele estava bem. E ele, numa felicidade, ele disse que sim, que estava tudo bem. Tudo bem. E não, Paulo, nesses lugares não precisa falar. A gente sente. É uma espécie de telepatia, né? Dele, não precisa falar. A gente fala telepaticamente mesmo. E ele estava assim super bem. Isso eu contei já num canal assim. Mas claro que isso tudo a gente tem que ser, né? Não é assim. A gente não pode entrar, né, em qualquer lugar. Tem vários lugares assim que eu já entrei e tipo hospitais também. Porque tu vê, Paulo, quando a gente trabalha com a saúde, com as pessoas em si, que a gente faz as curas, é muito impressionante que eu ouvi isso até realmente de um mestre. Quando a gente está nessa egrégora da cura, que realmente tu trabalha e que tu quer mesmo fazer o bem para as pessoas só em lembrar de ti, elas já melhoram. Quando elas falam contigo, elas já melhoram, porque a tua egrégora já tá sendo a cura em si, né? Eu tenho pessoas, até médicos que eu passei, até inclusive Erechim, quando eles têm um problema, eles me chamam, sabe? Então, porque me conheceram, me chamam para ouvir alguma coisa. A minha professora de piano, quando eu fazia piano, antes de meu pai falecer e tudo, eu nunca mais tinha visto ela. Eu encontrei ela um pouco antes de sair de lá de Erechim, eu vim embora. E ela ficou com o meu contato. Então, de vez em quando, bom dia, assim, mas nada assim. E quando ela não fica muito bem, ela me chama. Ela me chama, e daí eu já converso com ela um pouquinho, pois ela já fica bem. É uma coisa... A energia, né? Como você fala, né? É uma egrégora, né? É egrégora. Isso eles explicam, assim, sabe? É muito bacana. E isso no Reiki, quando eu aplico o Reiki à distância, vai junto. Daí a pessoa sente. Porque... Sente e descrevem, às vezes, até o samurai, né? Chegam a visualizar. Não foi por nada que eu tive uma aula com o mestre Usui, né? Que isso eu contei já no teu canal. Foi. Lembra? Não foi por nada. Verdade. Ele me ensinou muita coisa. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu anotei. Pode ser que eu tenha alguma pergunta para fazer, ou então algum ponto para a gente discutir um pouco sobre ele, né? Essa voz, né, de Saint-Germain, você disse que escuta. Você escuta ela como se tivesse uma pessoa do seu lado falando, ou você escuta dentro da sua cabeça, ou é um pensamento que ele chega? Como é que é essa voz que você escuta? É bem diferente de um pensamento que chega, porque a gente não está esperando, sabe? Fala lá dentro da cabeça da gente. É uma voz, sabe? Fala coisa que a gente nem imaginava, assim, de esperar. É bem... Mas é audível com o ouvido mesmo, ou apenas internamente? Não é com o ouvido. É difícil até te explicar. É dentro da cabeça da gente. Na verdade, é através do nosso eu sou. O nosso eu sou que passa, né? Porque ele só consegue se conectar comigo através do meu eu sou. Da minha centelha de luz.
Então, a minha história de luz é que passa, que me fala. É bem forte, a voz é bem bonita. É uma voz forte, assim, bonita, Quer agradável. dizer, dá para identificar a voz, por exemplo, se é de homem, se é de mulher, dá para identificar. Era homem, de homem. De homem. Uhum. Hoje, quem fala com você, você identifica que é Saint Germain, no caso. Na verdade, são mestres, por exemplo, que nem... Eu até acredito que Saint Germain esteja muito presente também nisso. Dessas visões que eu estou tendo ali das naves, ele está por aí, com certeza. Eu acredito que seja por aí, assim. Voltando a algumas coisas, né, que a gente falou, você falou que no início, que você começou a falar sobre esses seus relatos, né, você viu que estava surgindo muitos canais falando de espiritualidade, de experiências. Isso é uma coisa que está acontecendo recentemente devido ao meio que não existia antes, né? Por exemplo, o YouTube, né? A gente está aqui, eu estou na minha casa, ninguém me descobriu, né? Como antigamente as pessoas que apareciam na mídia, elas iam para a televisão, né? Tinha que alguém patrocinar, descobrir. Então, ficava uma coisa muito limitada e muito manipulada por quem tinha o poder de apresentar aquilo ali, né? Inclusive, assim, selecionando o que é que ele queria que apresentasse ou não. Mas hoje em dia, com essa popularização, assim, da mídia, qualquer pessoa pode ligar uma câmera na sua casa e falar o que quiser. Então, coisas boas e coisas ruins, né, estão aí à vontade para a gente ver. Mas uma das coisas interessantes é justamente essa liberdade que a gente tem hoje de falar sobre as experiências, como você diz. Se você falasse isso antes, ninguém ia entender que fenômeno é esse. Mas hoje, depois de tantos relatos que a gente já ouviu, a gente já começa a ver com certa naturalidade a pessoa dizer que teve uma visão, que escutou uma voz, que aconteceu um milagre na vida dele, como você falou da questão do ovário. A gente já começa a ver isso com outros olhos, né, devido a essa popularização de relatos. O que é muito interessante. Isso faz parte já da lapidação. E aí, assim, cada um que procure, né, Paulo, que busque por si, porque as coisas estão aí, né? Você vai, ou você escolhe ficar na zona de conforto e achar que tá bom assim, e vive aquela vidinha ali, ou você começa a buscar, né? Começa a querer entender realmente o que é, né? Alguns são sensíveis a esses estímulos, né? E prestam atenção e acham impressionante e querem conhecer, querem saber, se informar, e outros não estão nem aí, não é? E acham que isso é loucura, é bobagem, e continuam valorizando as coisas do mundo, buscando os bens materiais, as conquistas, os títulos, os prestígios do mundo. Achando que tomar uma cerveja no bar tá bom também. Né? Que é suficiente, né? São escolhas, né? Aí vai lá, enche a cara, acha que tá bom. Em vez de buscar uma parte mais... A gente sempre tem escolhas. Eu costumo dizer que as pessoas dizem, às vezes as pessoas que se jogam, por exemplo, na prostituição ou na droga em si é meio relativo, mas contrabando e essas coisas. A gente tem N caminhos para ir. É o fácil, você vai buscar ali. Mas, por exemplo, a prostituição, em vez de ir para o lado ganhar dinheiro com isso, vá buscar uma igreja. Né? Por que tem que ir para esse lado? Busca uma igreja que as coisas começam a fluir também diferente, né? Então são escolhas. Você falou em buscar igreja. No caso, você tem uma religião? Você segue alguma doutrina de igreja, alguma coisa assim? Não, eu sou muito livre nesse sentido.
Eu não conseguiria... se eu buscar um templo, é quando eu vou sozinha, assim. Porque o templo tem todo... Por exemplo, a igreja... Eu gosto muito de igreja. Sim. Aquelas partes... Como é que se chama? Aquela parte... Tipo um igluzinho que tem para cima, assim. Uma cúpula, né? Embaixo daquilo lá, aquilo lá... aquilo serve como um portal. Se você se posiciona embaixo daquilo e começa a orar, aquilo é um portal. É uma coisa sensacional de sentir, de ver. Não é por acaso que tem aquelas coisas. Então eu gosto, mas eu não faço parte de religião nenhuma. Por quê? Porque está tudo dentro da gente. A gente sabe que a gente tem que respeitar o próximo. Se a gente quer ler a Bíblia, a gente vai ler, interpreta, né? Eu gosto da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Tem coisas interessantes. Por exemplo, aquela carruagem de fogo que apareceu, aquilo lá, era uma nave, não? Com certeza. Eu acho assim, eu penso que a gente não pode julgar, né, as escolhas que as pessoas fazem, porque cada um escolhe de acordo com o nível de consciência que tem, né? Um pode, digamos... Paulo? Sim. Eu fui em muitas coisas, eu tive todo esse início. É necessário, é muito necessário as pessoas irem e buscar. Que nem eu disse agora, em vez de ir para um lado, vai buscar uma igreja, que ali você começa a engatinhar e começa, porque só não pode ficar na inércia, tem que ir buscando mais, né? Tem que questionar mais, tem que buscar, tem que ler, e estar aberto para outras coisas também, porque senão acaba sendo muito direcionado e acaba também meio que preso numa coisa ali que não... Porque o sentimento que dá é que parece que não querem muito que se abram, né? Que expandam mais, que entendam. Existe uma resistência, né? Exatamente. Porque eu questiono agora, depois de entender tudo, Paulo, eu sempre ouvia na igreja os padres dizendo assim, orai e vigiai. A gente sai de lá sem saber, vigiar, então vai ver os ladrões e vizinhos invejosos, ela inveja, a gente sai pensando isso quando não sabe nada. E orar, a gente, Ave Maria, e nem presta atenção no que tá, né? Então a gente achava que era isso. E na verdade é bem ao contrário. Orar é estar sempre ligado com o nosso eu sou, chamando ele todo o tempo, botando ele no comando de tudo e vigiar os pensamentos. A mente. Vigiar a mente, Esse é o segredo do que eles falavam. Mas alguma vez algum padre disse pra gente, explicou direitinho para os fiéis o que era realmente? Então, nunca ninguém sabia nada, senão... Se aceita passivamente, fica nisso uma vida inteira, sem entender muito bem. É porque a verdade... Então, não cresce espiritualmente. Uma coisa muito interessante que Jesus falou sobre a verdade é que quando a verdade é semeada, cada um recebe ela de uma forma diferente, né? Ele falou da parábola do semeador, né? Que algumas sementes caíram na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram logo, ela não teve tempo nem de germinar, né? Outras caíram no meio dos espinhos e germinaram, mas logo foram sufocadas, não puderam se desenvolver. E algumas caíram em cima das pedras, né? Então tinha pouca nutriente ali, ela nascia, mas logo morria. E algumas poucas caíram num solo fértil, né? E cresceram, e multiplicaram, e deram frutos, mas uma pequena parte. Então, a verdade é essa, né? Como você diz assim, a gente deve buscar dentro da gente nossa verdadeira natureza espiritual, eterna, que você chama de eu sou. Mas você pode falar isso para uma multidão, quantos vão entender isso, né? Quantos vão saber o que é esse eu sou? Né? Alguns vão querer nem ouvir essa história de eu sou, né? Não. Então é isso. Eu vejo que tem pessoas que vão...
que vão na igreja e acham assim que está com o dever cumprido. Mas foi lá e nem prestou atenção, nem até no discurso do padre. Existe uma grande diferença entre você compreender quem você é, de fato, e o que é o mundo, como você disse, esse mundo material é uma ilusão. É difícil entender isso, né? Se a pessoa, por exemplo, está na rua, dá uma topada, o dedo dói, arranca um pedaço da unha, e você vai dizer que isso não é real. Fica difícil para uma pessoa entender isso. Mas existe um nível de compreensão, né, superior, mais interno, que a pessoa é capaz, mas nem todos estão preparados para entender isso. Pois é, Paulo, por isso que a gente sempre tem que ir buscando, né? Não aceitar qualquer um ali, por exemplo, né? Claro que a gente tem que ter, né, educação, tudo, mas só o que um padre põe pra gente, só o que um pastor põe, não, a gente tem que buscar pela gente mesmo, né? Tem que ser um pouco rebelde, não pode ser aquela ovelha muito... Mas aí é que tá, né? A gente tem que estar no nível da ovelha rebelde. Tem vários níveis, né? Tem o nível da ovelha obediente, tem o nível da ovelha surda, que nem aquilo escuta, tem o nível da ovelha rebelde, que nem ali quer ficar mais, né? Não adianta você ficar ali, ouvir o que ele diz e tentar entender outra coisa. Às vezes você não quer estar nem ali. Então, assim, eu acho interessante esse momento que a gente está vivendo, porque antigamente, né, a verdade ficava muito escondida, né? Era um ensinamento esotérico, no sentido de ser fechado, hermético, né? Era muito fechado. Hoje não, hoje está tudo aí. Você tem, por exemplo, nesses canais, como você diz, relatos, tem ensinamentos, tem pessoas muito sábias colocando ali seus ensinamentos e dando aquilo de graça. Só que aquilo é jogado no mundo, né? E é como uma semente, que ela vai cair num ponto onde ninguém vai dar importância àquilo, mas cai também num lugar onde é fértil, num coração, numa mente, numa consciência que entende, que desperta. Então, eu acho assim, a gente está vivendo, como você disse no início, um momento de muita plenitude dos tempos. E talvez aí se aconteça a tal separação, né? A separação quem faz não é Jesus que vai dizer, você vem para cá porque você é bonzinho, você vai para lá porque você é mau. Não. Cada um vai de acordo com a sua natureza ao encontro da sua vibração, no caso. Uhum. Por exemplo, Caibalion, o livro Caibalion, não sei se você já leu. Já li. Mas lá ele falava, não jogue para qualquer pessoa que não tenha ouvidos para ouvir. Porque tem pessoas que não adianta, a gente não consegue, não adianta nem falar. Então, Jesus falou isso, né? Ele disse assim, não joguem suas pérolas aos porcos, né? Porque eles vão pisar ela com os pés e vão se voltar contra vocês e vão devorar vocês. Quer dizer, realmente, né? Porco não sabe o que é pérola, não sabe o que é lama, ele pisa em tudo e vai satisfazer os instintos. Se ele tiver com fome, ele vai lhe devorar, né? Então, assim são pessoas também. Mas eu acho assim, isso não é uma coisa ruim, né? Eu acho o bom é que isso está sendo dado assim, a verdade está sendo lançada fartamente no mundo, né? Agora. E essas pessoas que já chegaram no nível de entender, que são capazes de compreender, elas podem se alimentar disso, elas têm acesso a isso. E muitos vão despertar nesse momento, né, com esse impulso. Agora, quando você diz assim que o mundo inteiro vai se transformar nessa terra e que todo mundo vai viver em paz e vai ser feliz, eu acho que eu entendo de outra forma. Eu entendo que vai haver uma separação. Eu acho que você não me compreendeu. Não é todo mundo. Aquilo foi colocado para nós, para mim,
e ali, né, e para os meus filhos. Não serão não vai ser todo mundo que vai conseguir viver num mundo desses. Porque, como a gente... não, eu acho que talvez não tenha sido bem compreendida mesmo. Não tem como, porque existem pessoas que não tem como ir para um mundo desses. 2 toques. Talvez assim, o planeta Terra, ele eventualmente ele passa por grandes transformações, né? A gente sabe aí, os continentes já foram unidos, né? É tudo aqui, só que é tudo questão de vibração, é tudo aqui. Aqui nesse planeta, é tudo vibração. Daí existem portais por onde você vai passar. Dependendo, que nem eu tive que tomar aquele preparado lá para passar nesses lugares, senão eu não conseguiria. Isso. Então é isso. E claro, não tem como, né? Tem muita coisa para se fazer, eu acho que... E é provável que esteja próximo, a gente sente, né? Não precisa ninguém dizer, a gente sente na própria pele as mudanças que estão acontecendo no planeta. E é provável que haja mais uma daquelas reviravoltas que há grandes extinções, extinção em massa, inclusive de seres humanos. E aí, como o ser humano não é só a carne, não é só o corpo, ele pode ser extinto no corpo, mas ele vai sair do corpo. E a vibração que ele tem vai levar ele para um lugar adequado. É quando vai existir essa separação, e é provável que uma parte dessas pessoas vá viver no mundo como foi descrito, né, na Bíblia, né, Isaías, onde existe paz, não existe doença, não existe morte, mas vai ser um mundo completamente transformado. Fica difícil da gente entender isso aqui, né, nesse mundo, porque se não existir doença e ninguém morrer, é melhor também não se multiplicar, porque vai chegar num ponto que não cabe mais gente aqui, né? Tem que haver a renovação da terra, os corpos se renovam o tempo todo, né, para que outros possam surgir no lugar deles. Então a gente tem que entender bem esse processo, porque às vezes a gente fica imaginando, né? Por exemplo, tem muita gente que acredita que quando Jesus voltar, teoricamente, ele vai ressuscitar os mortos. E é por isso que os cristãos enterram as pessoas num lugar preservado, para que o corpo possa descer depois, os ossos sejam enchidos de carne novamente, e todo mundo saia dos túmulos e vá viver nessa terra novamente. Então é uma forma de interpretar a coisa, né? Mas que não tem muito sentido lógico, porque nem caberia na terra serem ressuscitadas todas as pessoas e viverem aqui sem doença, sem morte, sem nada. É impossível. Provavelmente ficam em outras bem mais baixas, assim, né? Agora, dimensões não físicas como essa, não tão densas como essa, aí sim pode existir, porque não tem nem limitação de espaço, por exemplo. Não tem dizer, a Terra tem uma limitação, só cabe um determinado número de pessoas, mas numa dimensão etérica não tem essa limitação. Então a gente tem que entender. Imagina o que tem entre meio a gente. Andando. Que a gente nem... A gente tem que entender assim, que tipo de transformação é essa, como é que vai ser isso. Embora a gente não consiga saber tudo, né? Mas a gente tem que usar o raciocínio lógico e tentar compreender da melhor forma possível. Sim, e é assim, o que eu digo? Não ficar muito bitolado em querer muito entender coisas, é a gente fazer o nosso trabalho. Se ligar com o nosso eu, chamar ele, e conforme a gente vai fazendo, eu costumo dizer que a gente vai limpando a nossa casa de uma maneira e que aquilo vai iluminando. A gente tem que se ligar nisso aí, sabe? Outro ponto... E vem vindo a compreensão. Outro ponto importante é que muita gente fica preocupada, né, com o mundo que vai se acabar, que vai se destruir, que vai... com guerras atômicas, com meteoros que podem cair na Terra e tudo mais. E isso tudo vai se transformar, vai acabar. E muita gente fica com medo, fica preocupado com isso. Mas a gente tem que entender que nós não somos o corpo físico.
que o planeta também não é as pedras. O planeta também tem um corpo astral como o nosso, então, mesmo que tudo se acabe, né, nós não vamos nos acabar, o planeta não vai acabar, como você diz. Ele vai se transformar e vai existir numa quinta dimensão, numa sexta dimensão, seja lá o que for. A única coisa que não pode acontecer é tudo se acabar, né? E a gente não precisa se preocupar com isso. Jesus chegava a dizer assim: quando vocês verem tudo isso acontecendo, se alegrem, porque está próxima a libertação de vocês, está próxima a redenção de vocês. Então, vai ser como as dores do parto, né? Que a mulher sofre aquelas dores, aquela agonia, né? Aquela emergência, mas logo em seguida vem a alegria do nascimento, né? E aquele alívio. Eu já vi algumas mulheres descrevendo parto normal. Não sei se você já teve. Os seus filhos foram de parto normal? Não foi. Não foi, né? Foi cesárea mesmo. Mas eu já vi dizer assim que o alívio e a sensação de prazer que existe quando o filho sai é uma coisa indescritível, né? E aquela dor, de repente, se transforma num prazer imenso, numa alegria imensa, toda aquela urgência, aquela angústia, né, do parto se transforma numa coisa maravilhosa. Então é mais ou menos isso que está para acontecer, né, no planeta. Uma grande transformação, dolorosa, mas que no fim acontece aquela transformação que Isaías descreve como uma coisa maravilhosa, que Jesus também descreveu e muitos outros profetas, né? Porém, cada um tem que fazer sua parte, né? Sim. Não adianta esperar de braços cruzados sentado na zona de conforto, porque senão as dores continuam. Mas aí tem que ter olhos para ver, né? Tem que ter ouvidos para ouvir, senão não adianta, é refratário, né? Não adianta você falar ou tentar fazer, tentar salvar. Ninguém pode ser salvo de fora para dentro, porque você só se salva de dentro para fora, você mesmo que tem que crescer. Por exemplo, se você pegar uma lagarta, né, e abrir ela para tentar tirar uma borboletinha de dentro, você mata ela, porque ela não está pronta ainda, não chegou a hora da transformação. Então você tem que deixar. Exatamente. Você tem que deixar a lagartinha ali, abrir as costas, sair a borboleta. Você não pode nem sequer ajudar, tentar abrir, porque se você fizer isso, você mata a borboletinha. Então é assim que acontece com as pessoas, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tem isso. Eu acho que os pontos assim que mais me chamaram a atenção, eu já toquei, e gostaria de saber se você tem assim alguma mensagem ainda, alguma coisa que você gostaria de ter falado, mas não falou, ou eu deixar alguma mensagem final assim para as pessoas. Eu tenho. Para que as pessoas confiem, porque a gente está sendo assistido, a gente está sendo olhado por alguém que busque se melhorar sempre, cuidar com as palavras, realmente, porque as palavras, elas, mesmo que se for por brincadeira, elas já têm um efeito muito grande na nossa vida. Tem. Sabe, às vezes, por brincadeira eu falei aquele palavrão. Não dá, não faça isso. Então, sempre buscar ser amável, porém, se precisar se posicionar, sim, se posiciona, coloque as coisas, não precisa gritar nem nada, deixa a pessoa falar, mas se posicione sempre, porque é bom o debate, né? Então é interessante que as pessoas tenham isso bem claro, porque tem pessoas que acham que eu não posso brigar, eu não posso me alterar, não posso nada, e fica passivo, ouvindo, às vezes até pessoas falando coisas que não são muito legais, ou mentindo. Então, não, a gente tem que se posicionar sempre, com tranquilidade, pedindo para o eu sou estar sempre no comando, mas se posicionar. E acreditar realmente que coisas boas virão, sim, virão. Tem muita coisa
boa para vir. E assim, uma das coisas assim que eu acho imprescindível na vida da gente é a gente se conectar com a natureza. Sim. A natureza, ela te traz muita coisa boa, muito ensinamento, muita harmonia, e quando a gente consegue sentir a natureza mesmo, é como ir na igreja que eu te falei, e ir embaixo daquele, tipo um igluzinho assim, a gente consegue sentir muita coisa, a gente vê coisas até. É maravilhosa a energia disso. Então, quando não está muito bem, procura a natureza. Nem que seja um cantinho que tem na casa ali, na casa do vizinho, de repente, só de olhar pela janela e ir lá e ficar naquele cantinho onde tem um verdinho, já ajuda. É verdade. Já. Uhum. Tá ok, Carmencita. Então, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Venha sempre conversar sobre essas coisas tão boas e soltar no ar, né, essas mensagens para que as pessoas que estão prontas para receber possam recebê-las. Muito obrigado. E eu te agradeço imensamente por você também sempre me trazer com carinho ali no teu programa, sempre de braços abertos. É muito bom, Paulo, saber que existem pessoas como você, sabe? Obrigado, que bom. Tranquila, deixa a gente à vontade. A gente percebe que tem uma aura muito brilhante e é uma pessoa grande que já expandiu bastante e que a gente consegue ser a gente mesmo. Isso é muito bom. Pois é, Carmen. Mas é isso, então, Paulo. Então, obrigado. Querido. Tá então, bom, fica na paz. Muito obrigada. Tchau. Qualquer coisa, tamo aí. Beijo. Amém. Tchau. Beijo, tchau.